glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor desta noite, a qual Deus colocou sobre o meu coração. Aleluia. Que encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Mateus, capítulo de número 26. Decorrer do culto, Deus me fez mudar a mensagem. Aleluia. Todos quando acharam, aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga eu preciso de uma escola dominical. Vamos ler a partir do 6. 26:6, que diz assim: estando Jesus em Betânia, casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro e com um unguento muito valoroso, e derramou sobre a cabeça, e quando estava assentado à mesa, e os discípulos vendo, indignou-se, dizendo: por que este desperdício? Pois que o unguento podia vender, porque grande era a sua valia, e daria dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isso, lhe disse: por a fim de estar esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto tendes convosco os pobres, mas em mim não me haverás de ter. Verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus e dizendo: onde queremos que façamos os preparativos para comeres da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, disse-lhe, mestre, diz: o meu tempo já está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e preparando-lhe a Páscoa, e chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, comendo, e disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles entristeceram muito e começaram a murmurar, e dizendo: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse-lhe: o que pôr a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse nem houvesse nascido. E respondendo Judas: o que te trairá? Disse: sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é tomado por vós. Tomai do cálice, e dando graças, deu-lhe e disse: porque isto é o meu sangue, o sangue que será derramado para a remissão dos pecados. Somente até aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Santo, ó Pai, nós estamos, Senhor, atentos, Senhor, a esta palavra, Senhor, aonde, Papai amado, ó Deus querido, às vezes muitos estão dispersos, Senhor, Deus Santo, ó Pai, mas nós entendemos aqui, Pai, o seu real objetivo, Papai amado,
Em nome do Senhor Jesus, usa-me, Senhor, fala-me, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu estou dependente da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala e multiplica, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está morto, diga aleluia. Aleluia. Todos estamos vivos na presença do Deus poderoso. Só para ver se os irmãos estavam dispersos mesmo. Mas nós vamos ver aqui no texto na qual eu li, amada igreja, que em determinado momento Jesus estava ali se cumprindo ali o seu ministério. Nós vemos Jesus aproximando o seu tempo de declinar ao seu ministério, porque Jesus teve um ministério muito curto, um ministério apenas de 3 anos. Jesus começou ali aos 30, ali pregar a palavra, começou pelo primeiro milagre, ali no casamento, nas bodas de Canaã, onde Jesus opera o seu primeiro milagre, onde ele dá início à sua caminhada, à sua estadia de estar profetizando e ensinando aqueles que estavam perdidos. Jesus, em uma certa feita, vai dizer que já estava se aproximando o fim, já estava aproximando ali a hora dele entregar o que ele veio fazer, cumprir o objetivo real dele aqui nesta terra. Jesus sabia de tudo, porque ele tinha o controle do tempo. Jesus sabia o que viria e o que haveria de vir, porque Jesus também, ele era homem, mas homem na qual também estudou aos pés de grandes mestres nas sinagogas. Jesus, ele era praticante da palavra, ele ouvia a palavra, ele aprendia dos mais velhos, e ali também ensinava aquelas pessoas ali naquela época. E esta feita que Jesus estava ali já aos 33 anos, no decorrer da sua caminhada, muitos foram os milagres onde ele passou, ele operou, muitas vidas tinham sido libertas, mortos tinham sido ressuscitados, e pessoas endemoniadas tinham sido saradas. E a palavra é a semente na qual ele semeou por toda a Judéia, Samaria e até os lugares onde ele colocou as plantas dos seus pés. Então nós vamos ver Jesus voltando ali à casa de Lázaro em Betânia, aonde ele vai fazer a sua última visita ali aos seus parentes mais próximos, pois a Bíblia vai nos ensinar que Lázaro, Maria e Marta, eles tinham um grau parentesco. Alguns falam que um grau de primos. E ali, Jesus, sendo muito amigo ali, ainda fazia parte daquela família, vai até lá para poder saudar os irmãos, ou talvez se despedir. A Bíblia diz que era época de Páscoa, época de pães asmos, aonde aquelas pessoas tinham o costume de uma vez por ano comemorar esta festa da Páscoa, onde era uma festa aonde eles compartilhavam pão e vinho uns com os outros. Era uma festa aonde parava toda aquela região. E Jesus ali em casa, em Betânia, ali uma certa mulher chamada Maria, ela vai estar ali aos pés do Senhor Jesus. Ela vai chegar aos pés de Jesus como de costume. Ali, quando chegava alguém ali da casa, era de costume ungí-las com 3 gotinhas. Vou falar aqui esses dias, foi? 3 gotinhas ali de um perfume, um unguento muito valoroso. E era poucos que tinha aquele unguento valoroso ali em abundância.
como tinha essa mulher. Essa mulher vai derramar-se todo o guento aos pés e à cabeça do Senhor, e ali ela vai se enxugar com os seus cabelos, como sinal que Ele é aquele que há de vir, aquele que é o escolhido de Deus para perdoar todos os pecados. E saindo dali, Jesus, Ele vai estar com os seus discípulos, e seus discípulos vão perguntar: mestre, é chegado o tempo das festas dos pães asmos, da Páscoa. Onde iremos passar a nossa Páscoa? O que vamos fazer? Era de costume algumas famílias pegarem ali os seus pães e levarem para outra casa e compartilhar uns com os outros. E Jesus disse: vai e se encontra com um moço no meio do caminho e diz para ele que eu, o mestre, estou indo cear e celebrar a Páscoa na casa dele. Os discípulos obedientes ali, querendo participar ali de um momento de fartura, em uma época que a fome era abundante no meio daquele povo. Se hoje nós achamos que tem pessoas que passam fome, imagina aquela época que não tinha o arroz, o feijão, o macarrão, os produtos industrializados, não tinha um governo que preocupava com a sociedade. E ali era momento de alegria, porque o momento de Páscoa era momento de abundância e de fartura. Jesus ali vai chegar até a casa daquele homem. Jesus vai assentar-se à mesa junto com os 12 discípulos, e os 12 discípulos vão comemorar a Páscoa com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Muitos aí no mundo acham que é o coelho da Páscoa, que é a Páscoa. Acha que a Páscoa é comemorada com ovos de chocolate. Não, a Páscoa é uma tradição judaica desde antigamente, onde eles comemoravam com pães asmos. Que é pão asmo, missionário da lã? Pão sem fermento, pão sem mistura. Nós vamos ver que o livro de João, no capítulo número 1, vai dizer que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ali Jesus, ali ensinando para eles, ali acerca da Páscoa, acerca de quem era Ele e do que havia de acontecer. Jesus vai ali citar ali que havia alguém dentre os 12 que havia de traí-lo. Jesus vai dizer aos 12: é chegado a minha hora, já está chegando a minha hora, e eis que eu vou revelar. Jesus começa a revelar ali uma profecia, aleluia, que haveria ali um dos 12, onde ali haveria de comer no mesmo prato, na mesma mesa, se sentar no mesmo lugar que Jesus, e haveria ali de trair Jesus pelas costas, ali porque Jesus já via ali a maldade, a iniquidade entrando sobre a sua vida. E alguns ainda murmuraram: sou eu, Jesus, que há de trair. Jesus não respondeu nada, a não ser que aquele que tocar a mão no bocado ou no prato da tigela, esse há de me trair. Os discípulos ali despertos, conversando um com os outros, querendo saber acerca daquele que iria trair o Senhor. Pedro se manifesta: porventura sou eu. Judas também se manifesta: Rabi, sou eu que há de trair. Ele disse: tu dissestes, eu não disse. E ali os discípulos, ali naquele momento afoito, comendo e procurando entender o que o mestre estava falando, por um momento ali se distrai, e ali estavam ali todos tirando do mesmo bocado. E quando Jesus,
aleluia, leva a mão. Quem leva a mão junto com ele? Judas Iscariotes. E os dois comem do mesmo lugar. Estava ali a profecia do Senhor se cumprindo, a palavra do profeta que haveria de um trair. Mas os discípulos não percebem que era Judas. Então eles partem dali para os montes das oliveiras, aonde Jesus ele vai entrar em oração, onde Jesus já vê que a morte já estava vindo sobre a vida dele. Ele sabia que não tinha mais tempo. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele sobe ali ao monte a orar e deixa os discípulos embaixo vigiando. Porque Jesus sabia que era um momento de intimidade, era só ele e o Pai. Jesus vai conversar com o Pai, Jesus vai dialogar com o Pai. Glória a Deus. Jesus ali vai estar ali em um diálogo com o Senhor. E ali, quando ele volta, ele vê os discípulos adormecidos, dormindo. É Deus. E ele diz: não podeis vigiar nem só um momento, nem só uma hora. Vós estáis desapercebidos. Jesus já sabia que ali o diabo já tinha trabalhado ali, já tinha colocado a cegueira, o sono. E Jesus volta a orar no monte, e pela segunda vez ele volta a descer de novo. Estava lá os discípulos dormindo. Talvez, aleluia, esta palavra se encaixe no nosso coração. Talvez nós entramos dentro da presença de Deus e o Senhor nos pede para vigiar uma hora aqui no Jornal da Rã. Às vezes nós estamos dispersos, dormindo, conversando com o irmão, entrando no banheiro, saindo, bebendo água, parecendo que quer que o culto acabe. E ali os discípulos estavam ali dormindo, mas Judas não estava entre eles, porque Judas vai ao Sinésio. Judas vai até o Sinésio para vender Jesus por 30 moedas de prata. É Deus. Jesus chega até o Sinésio e fala: eu conheço, eu sei quem é ele, eu conheço Jesus, da qual tanto vocês querem. O meu preço, o meu trabalho tem preço. O meu trabalho é 30 moedas de prata, equivalente a um mês de trabalho de uma pessoa. Aleluia. Então ele vai pegar ali essas 30 moedas e vai colocar no bolso. Também essas 30 moedas representam ali o valor de um escravo, missionário da Rã. Naquela época tinha pessoas que eram escravas, e era normal vender escravo para um senhor, para outro senhor. E o valor de um escravo era também 30 moedas. E Judas vai oferecer Jesus como escravo. Judas vai oferecer Jesus como se fosse dele. Judas era um governante influente, aleluia, em meio às autoridades. Ele tinha o poder persuasivo. Aquelas autoridades do Sinésio conheciam Judas, a vida passada de Judas. Judas fazia parte da política. E ele chega lá e fala assim: eu vou vender, mas é X. O escravo é 30 moedas de prata. Ali ele pega as 30 moedas de prata e vai entregar Jesus. Quando chega lá para entregar Jesus, ele fala assim: mas qual deles? Qual deles é Jesus? Porque eles, os discípulos, se pareciam muito com Jesus. Eles andavam com Jesus, eles vestiam como Jesus, o semblante deles era como Jesus. Não tem como andar com Jesus e ser diferente. Quando a gente anda com Jesus, a característica de Jesus é implantada em nós. Nós agimos como Jesus, e ali eles não sabiam quem era para pegar, quem era para levar, para ser julgado ali. E ali Judas
Esse é o mestre. Judas vai pegar, aproximar-se de Jesus, e Jesus vai dizer a ele: faça o que vem fazer, Judas. E aquele homem que andava com Jesus, que comia com Jesus, que participava dos milagres com Jesus, agora vai cumprimentar o mestre com óculos santos, ou seja, não se escandalize, beijo na boca, beijo no rosto. Às vezes a gente tenta maquiar, mas na época era dessa forma. E quando ele chega e beija o mestre, imediatamente eles identificam quem era aquele que havia de ser levado. E ali nós vemos a história e sabemos que Pedro, afoito, Pedro ali, um homem sanguinário, vai arrancar a sua espada e vai cortar a orelha do soldado. Vai cortar a orelha daquele, aleluia, que pegava ele, tentando defender Jesus. E Jesus, vendo a orelha do soldado, ali vai pegar a orelha e vai colar no lugar. E vai dizer a Pedro: Pedro, tu tem andado comigo todo esse tempo, Pedro, não foi desse jeito que eu te ensinei. Jesus quis dizer que ele pegou a todo momento com amor, com decência. Jesus não julgava, Jesus não entrava em pancadaria, ainda que os fariseus mereciam umas boas, umas porradas. Jesus não confrontava eles carnalmente, Jesus enfrentava eles aqui através da palavra. Está escrito, assim diz o Senhor, decaia lá mais sou. E Jesus ali, devagar, assim decaia lá mais sou, lá. E Jesus ali é pegado ali, levado. Jesus é levado ali ao Sinédrio. E Jesus é levado a Pontos Pilatos, para lá e para cá. Ninguém queria condenar Jesus, porque eles não queriam saber do sangue de alguém ali nas suas mãos. Eles não tinham prova suficiente para dizer que Jesus era um impostor. Eles não acreditavam quando Jesus dizia que ele haveria de destruir um templo e reconstruir em 3 dias. Quando Jesus pregava essas palavras, chega lá no Sinédrio, até outras pessoas: quem é esse homem? Por acaso ele é Deus? Para fazer um templo em 3 dias? Blasfêmia! Blasfêmia! Pega esse homem! E ali eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus não falava do modo físico, mas aqueles que têm apenas olhos físicos, não têm visão espiritual, não entende o que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o templo, aleluia, que era o templo, era ele é o templo, e que ao 3º dia ele ia erguer o templo novamente, aleluia, porque estava escrito lá em Isaías, porque o profeta Isaías há milhões de anos profetizou esta palavra, e esta palavra tinha que se cumprir. E ali eles, com o partido do governo, eles vão fazer uma troca ali. Estava ali um homem também chamado Jesus, preso. Tinha o nome de Jesus. Quem lembra o nome dele que estava preso? Ele é chamado de Jesus, mas ele tinha um apelido: Barrabás. Jesus, ele tinha o mesmo nome que Jesus, mas era Jesus Barrabás. Quando nós vemos a Bíblia falar de Barrabás, ele não cita Jesus para não confundir. E ali aquele povo, no meio da política, eles vão fazer uma confusão na mente das pessoas, por nome. E ali, através de falcatruas, de ser ali Barrabás, um homem que estava ali preso, talvez por um crime político, talvez um homem influente, aleluia, que ia ser julgado à morte, aleluia. Eles acharam mais graças
em Barrabás, era mais proveitoso aproveitar Barrabás em outra ocasião do que Jesus. E ali eles condenam Jesus à morte. E o povo grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. O povo se revolta, fica do lado ali dos governos e vai mandar crucificar Jesus. E Jesus, se cumprindo também uma profecia em Isaías 43, é levado como ovelha muda ao matadouro. Então o mestre, aleluia, ele é indignado, cuspido, e ali os soldados dizem: você não é rei? Disse que é rei, rei tem que ter coroa. Vamos preparar a sua coroa. Mas não é uma coroa de ouro nem de prata, é uma coroa de espinhos, aleluia, aonde eles fazem aquela coroa e cravam no crânio de Jesus. E Jesus ali começa a escorrer sangue. Jesus começa ali a aparecer, e ali estava ali antes da morte um castigo que era não sei quantas dizer chibatadas. E Jesus recebe aquelas chibatadas, aleluia, que arrancava a carne, que arrancava ali pedaços da pele. E Jesus vai pegar uma cruz que não era dele. Jesus vai pegar uma cruz que foi feita para Barrabás, uma cruz bem maior, vai colocar nas suas costas, vai sair ali pelas ruas centrais de Jerusalém, aleluia, apanhando, sendo cuspido, sendo caluniado. Não tinha ninguém ao lado de Jesus, mesmo aquele que falava que não trairia Jesus e que não negaria o negou 3 vezes, que foi Pedro. Em determinado momento ali passava Jesus: ei, aquele ali se parece com um dos deles, vamos pegar ele. Eles: não, Pedro, não sou eu. Depois novamente, aquele lá, pela segunda e terceira vez, Pedro vai negar Jesus. Mas Jesus não negou Pedro, Jesus não negou os discípulos, Jesus não negou a nós, aleluia, o sacrifício que haveria de fazer, aleluia. Estava ali Jesus sendo arrastado, sendo ensanguentado por um crime que não cometeu, aleluia, porque era necessário, aleluia, o cordeiro imolado puro ser levado até o matadouro, para salvar a nação, aleluia. E aquele que foi vendido por escravo, aleluia, como escravo, aleluia, ele se faz escravo por nós, aleluia. Jesus faz escravo, aleluia. E Jesus vai ser, aleluia, levado ao Gólgota, o lugar de sepulcro, o lugar ali da morte, o lugar onde era preparado ali para ser crucificado. Todos quantos foram julgados e condenados, e é erguida ali a cruz de Jesus. Jesus é pregado, é esticado, porque a cruz não cabia em Jesus. Alguns falam que Jesus ficava na pontinha dos pés, porque a cruz era maior. Ali já tinha uma medida certa ali para colocar o cara lá. E Jesus vai sofrer muito. E Jesus vai sofrer muito, igreja. Do seu lado estava ali Jeta, e do outro Dimas. Aleluia. Um reconheceu Jesus como Salvador, outro não. Outro blasfemava mesmo na cruz: tu és filho de Deus, salva a ti, salva nós também. Não sabendo ele que Jesus já estava pagando um preço ali pela humanidade, a cédula, aleluia, que foi comprada, aleluia, que nós somos comprados, aleluia. Agora não é mais moeda, não é cartão de crédito,
sangue poderoso de Jesus. E Jesus vai dizer ali a Dimas, que reconhece que ele era o Filho de Deus, e vai pedir: lembra de mim quando entrares no paraíso. E ali Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ali Jesus é crucificado, e ali os céus estavam revoltos. O céu durante o meio-dia estava escuro, já era noite, uma escuridão tomou conta de toda a terra. Há alguns que dizem que os anjos ficaram irados, querendo vir atacar. Quem é este que vai matar o Filho de Deus? Decaiu cheio de arrupiar só de imaginar aqueles anjos tudo armados querendo descer aqui. Quem é este povo que Deus criou para matar o seu filho? A vontade dos anjos era vir aqui acabar com a humanidade, mas Jesus tinha um propósito na vida dele, que não era acabar com a humanidade, era para salvar, era para que a humanidade se arrependesse. Decaia lá, e ele vai dizer: aleluia, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus, antes de ser pregado na cruz, aleluia, ele vai dizer, aleluia, que o sangue que estava sendo derramado era para a remissão dos pecados. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Coríntios, capítulo de número 11, 23, quando Jesus estava ali para participar com os discípulos, ele vai falar que aquele que não come e não bebe do meu corpo, esse não tem parte comigo. E ali Jesus vai proferir as palavras que foram escritas por Paulo para a igreja da atualidade, para a igreja de Corinto, um modelo para que todas as vezes nós lembrássemos da morte de Jesus. Muitos vão lembrar do nascimento do mundo. Parece que eles adotaram a data do dia 25 de dezembro como nascimento, e todos pegam ali, enfeitam a sua casa com bonequinhos, com árvores, Papai Noel, a idolatria começa a tomar conta novamente. Muitos adoram o menino de Jesus ali, uma manjedoura ali, ilustrada em uma forma de barro, mas Jesus vai dizer, aleluia, que não é para comemorar o nascimento, mas sim a morte, porque nós temos que ser alegres, nos alegrar com a morte de Jesus na cruz, porque Ele estava fazendo aquilo por amor a mim, por amor a você, aleluia. E Jesus dizia, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, e que na noite em que foi traído, tomou o pão, e partindo dando graças, disse-lhe, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor nós devemos participar do corpo do sangue, e anunciando a morte dele, até que ele venha. Semelhantemente, depois também de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, fazer isso em memória de mim. Em memória do Senhor nós devemos beber e lembrar que o sangue derramado naquela cruz foi para remitir pecados. Por isso nós participamos com o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Depois de orado, não é mais um suco de uva, mas sim, nós temos a ideologia dentro de nós que aquilo é transformado verdadeiramente no sangue de Jesus. E o Senhor vai dizer, todas as vezes que comerem e beberem, anunciais a minha morte.
Portanto, qualquer que coma o pão e o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, pois examine depois o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por isso há muito dentre vós os fracos, e não são poucos aqueles que dormem. Mas quando vos ajuntais, não ajuntais para condenação. Portanto, irmãos meus, ajuntais e esperais uns pelos outros, e assim comereis juntos. Como a palavra nos manda, hoje nós estaremos ministrando a ceia do Senhor Jesus. E aquele cálice ali é o sangue de Jesus. Muitos sabem disso, por isso não estão aqui. Porque quando come e bebe indignamente, sabem que compra a sua própria condenação. E há muitos dentre nós que ainda comem e bebem indignamente e dormem o sono da indolência. E dormem. E não são poucos os doentes, mas o sangue precioso que será ministrado nessa noite é para nós relembrarmos em memória do Senhor Jesus. Em memória do Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos colocar de pé, para nós podermos apresentar o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. O Senhor é grande e poderoso. E o Senhor disse na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, ele abadaço de capa, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é repartido por vós. Fazer isso, missionário, em memória de mim, evangelista Carlos. Em memória do Senhor, nós possamos partir e se alegrar dessa comunhão de nós estarmos aqui participando deste corpo e do sangue de Jesus. Porque verdadeiramente isso, por enquanto, é um pão feito por padaria, feito por mão de homem. Mas depois de orado e apresentado ao Senhor, ele não passa mais a ser um simples pão, mas sim o corpo do Senhor Jesus. Aqueles que forem batizados, que forem participar do corpo do sangue do Senhor, possam permanecer de pé. E aqueles, quando não forem, pode se assentar, que chegará a sua vez. Amém? Missionário Darlan, me ajuda. Oremos ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido e Deus poderoso. Nessa noite, Papai amado, nós entregamos, Senhor Deus poderoso, ó Pai, este pão nas suas mãos. Por enquanto, Senhor Deus poderoso, ainda é um pão qualquer, mas depois de apresentado, ele será transformado no seu corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus querido e Deus poderoso, ó Pai, eu te apresento, Senhor, este pão, porque tua palavra diz que tu és o pão vivo que desceu do céu. E em memória do Senhor iremos participar do teu corpo nessa noite, Pai. Transforma este simples pão no teu corpo, Papai amado, para que venha saciar, Pai, a nossa alma, para saciar, Senhor Deus querido, o nosso espírito. Pai, eu te apresento e te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Também, Senhor, nesta noite, eu quero apresentar, Pai Deus Santo, ó Pai, esse suco de uva, Papai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, que depois de orado, Papai amado, vai ser transformado o teu sangue para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Testamento do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai querido. Ó Pai, pinga uma gotinha do teu sangue aqui, Papai. De cada cálice desse, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia, Deus. E a palavra vai dizer, depois de haver comido, ceado, o Senhor tomou o cálice, deu graças, partiu aos seus discípulos e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, aliança eterna, papai, a sangue, o sangue real do Senhor, que é repartido por nós. Em memória do Senhor, nós possamos participar juntos com o sangue do Senhor Jesus.
vidas, alegria, provisão, felicidade aos nossos corações. Ó Pai, cesse as lutas, cesse, Senhor Deus querido, os desertos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido e Deus poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ó Deus poderoso, grande é o Senhor. Pai, abençoa a Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem pode glorificar o Senhor com a salva de palmas para Jesus? Hoje parece que as palmas foi tão pouco para Jesus, né? Aleluia. Mas o Senhor é fiel. Estamos nós fortificados para nós podermos vencer as lutas lá fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Terça-feira, nosso culto com as irmãs, na quinta, última era da campanha, Ageu 2:9. Aleluia. Que os irmãos possam vir em nome do Senhor Jesus para nós fechar com chave de ouro, em nome de Jesus. Diga assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eterna consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Aleluia.